Bem-vindo ao pré-calouro da UEA. A aula de língua portuguesa de hoje vai tratar de concordância verbal, um tema seguro nas provas da VUNESP. Não esqueça, o nosso material didático está à sua disposição no nosso aplicativo, nas versões Android e iOS. O desafio é resolver uma questão da VUNESP que envolve verbo transitivo indireto mais a partícula si. Nasce uma dúvida quando isso ocorre. O verbo tem de ficar no singular ou vai para o plural? Vamos ler a questão? Além da óbvia extensão da floresta, sabem-se de outros fatores que tornam complexa quaisquer outras atividades de fiscalização. E aí a proposta final da banca, a reescrita do período está correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão. Você percebeu a mudança? No texto original não havia a dupla verbo mais si. E na reescrita eles então apresentaram a dupla verbo mais si. E aí nasce a dúvida. A proposta de reescrita é certa ou errada? Você percebeu que a frase contém, e é fundamental para resolver a questão, ela tem o verbo transitivo indireto, logo depois tem a partícula si e tem a preposição. Essa trilogia é um modelo que garante uma análise fixa, primeiro para o próprio verbo, que tem que ficar na terceira pessoa do singular. Segundo, a cobrança do si, ele é o PIS, ele não é PA, ele é o pronome que determina o sujeito. O terceiro elemento importante, o próprio sujeito, é indeterminado. É por isso que o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. E aquilo que acompanha o verbo, a palavra fatores, é o núcleo do objeto indireto, de tal modo que fica sendo o modelo fixo. Verbo transitivo indireto, mais a partícula si, mais preposição, você tem a garantia de sujeito indeterminado e a garantia de verbo na terceira pessoa do singular. Vamos experimentar se você entendeu? Lembra o que eu disse? Você tem que ter o verbo, o pronome si e uma preposição. E é o que você nota quando lê precisam-se de pedreiros. Mas será que é precisam-se de pedreiros ou é precisa-se de pedreiros? Bem, lembra o que eu disse? Nesse caso, você tem o verbo transitivo indireto, automaticamente tem terceira pessoa do singular. Portanto, o plural é proibido. Mas digamos que a questão cobre a partícula si, aquela velha dúvida, velha oposição entre PA e PIS. Você tem a certeza de que é PIS. Ou ainda, se a questão vier cobrando o sujeito, é o substantivo pedreiros ou é indeterminado? Você sabe que é indeterminado. E aí o substantivo pedreiros fazendo o papel de núcleo do objeto indireto. E agora podemos voltar à questão da VUNESP. Que tal? Dá conta de resolvê-la? Bem, então você tem o texto, né, primitivo, tem a proposta de reescrita e o final. A reescrita do período está correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão. O que você percebeu? Que no momento de reescrever o texto original, cometeu-se um erro de concordância. No lugar do sabe-se, escreveu-se sabem-se de outros fatores. E isso você sabe que é erro de concordância, porque tem aquele trio, lembra? O verbo, a partícula si e a preposição. Portanto, singular obrigatório. Conclusão, proposta errada. E agora um tema comum nas provas da VUNESP, mas comum também em todos os vestibulares. É a comparação entre verbo haver e existir do ponto de vista de concordância. A pergunta é, quem tem sujeito, quem não tem? Quem fica no singular, quem vai para o plural? Vamos ler a proposta? Muito antes de haver história, já existia seres humanos. A concordância está de acordo com a norma padrão da língua. Proposta certa ou proposta errada? Você precisa ganhar intimidade com o verbo existir. Quando você lê já existia humanos, o que você percebe sozinho? O já é advérbio, mas isso não tem importância para a concordância verbal. Aí vem o existir no singular, existia, né, imperfeito do indicativo, e vem humanos no plural. A pergunta é, o verbo existir é transitivo direto ou ele é verbo intransitivo? E aí a certeza na aula de hoje e em todas as aulas.
o verbo existir, anote aí, jamais será transitivo direto. Não interessa se ele está no presente, no passado ou no futuro, ele virá acompanhado do sujeito. Em outras palavras, em todas as frases da língua, o verbo existir é intransitivo. Quando você descobre isso, aí pronto, aí você sabe que humanos, que está no plural, é o sujeito e não o objeto direto. E quem manda no verbo é o sujeito. Se humanos é plural, a concordância correta é já existiam humanos. E agora a comparação que é inevitável, a comparação do verbo haver com o verbo existir. A frase agora com o verbo haver diz, já haviam humanos. E aí vem uma dúvida cruel, havia no singular ou haviam no plural? Humanos é o sujeito ou é o objeto direto? Pronto, uma coisa fixa, se o verbo haver coincide com o sentido de existir, o plural é totalmente proibido. A palavra humanos, que para o verbo existir, você viu, era o sujeito da frase, agora é apenas o objeto direto. Uma diferença gritante é que o verbo existir será sempre pessoal, significa sempre terá sujeito, e o verbo haver sempre impessoal. Conclusão, a construção correta é já havia humanos. Sabe o que é necessário para você fixar tudo isso? Treinar, treinar e treinar. Portanto, vamos ler frases com uma única preocupação, a preocupação de certo e errado. É haviam sempre muitas pessoas ao seu redor ou é havia? Notou a coincidência? É o verbo haver com o sentido de existir. Então, o plural é errado e o singular é correto. Agora, olha a mesma construção com o verbo existir. Existiam sempre muitas pessoas ao seu redor ou existia? Aí você sabe que agora o plural é obrigatório, porque quando se trata do verbo existir, aquilo que o acompanha é obrigatoriamente o sujeito. E por último, haviam árvores centenárias no parque e existiam árvores centenárias no parque. Olha, os dois no plural, mas você já aprendeu. A construção com o verbo haver é errada e a construção com o verbo existir é correta. Uma cobrança muito repetida é a função de árvores. Para o verbo existir é o sujeito, para o verbo haver é o objeto direto. Podemos voltar à questão original. Muito antes de haver história, já existia ou já existiam seres humanos? Você discutiu, percebeu, aprendeu que nesse caso existir vai para o plural, porque seres humanos é o sujeito. Conclusão, você está diante de uma proposta errada. E agora uma dúvida que é comum entre todos os adultos, é houve ou houveram? O que você já entendeu sobre isso? Olha, muita gente pensa que o houve no singular é o correto e que o plural houveram é errado. Não é bom pensar assim, sabe por quê? Porque depende do contexto. Agora, se o houve coincide com o existiu, aí o plural realmente não existe. Vamos à questão? Houve instantes em que o táxi e o casaco foram quase alcançados. A substituição de houve por houveram respeita a norma padrão quanto à concordância. Proposta certa ou proposta errada? Enquanto você pensa, vamos discutir os detalhes dessa construção. O que você percebe quando lê houveram instantes em que o táxi sumiu? Naturalmente, a dúvida entre houveram e houve, nesse caso, é o singular. E por quê? Porque quando você lê houve instantes, o verbo haver é transitivo direto, é o famoso verbo impessoal. Sabe o que isso significa? Que o sujeito não é o que acompanha o verbo, o sujeito é inexistente. E a palavra instantes, que para muita gente parece o sujeito, na verdade é o objeto direto. E agora uma construção nova. Houve-se com elegância na discussão e houveram-se com elegância na discussão. Sabe qual é a primeira providência quando você lê frases? É o sentido, é a famosa semântica, é o contexto, né? Naturalmente, não estamos lendo o verbo haver com o sentido de existir. Conclusão, o houve-se é construção correta e o houveram-se também é construção correta. Vamos deduzir o sujeito? Naturalmente, o houve-se combina com o pronome ele se ouve, ou com o pronome ela ouve-se, ou com o pronome você, naturalmente sujeito oculto, e o houveram-se combina com eles, terceira pessoa do singular,
é o famoso sujeito indeterminado. Pois bem, nesse tipo de frase, o verbo haver é pessoal. Significa que o sujeito está no próprio verbo, ou é oculto, ou indeterminado, ou simples, mas o sujeito existe. O pronome que acompanha o verbo tem uma explicação. O verbo haver, nesse caso, é pronominal. Está olhando para o si? Ele é o famoso PIV, é o pronome que integra o verbo. Olhe como o verbo haver, no sentido de comportar-se com elegância, naturalmente pede preposição, que é a preposição em, né? O em mais a igual a na, e você tem verbo transitivo indireto, a expressão na discussão é o famoso objeto indireto. Os outros detalhes da frase são detalhes. Por exemplo, com elegância. Com elegância é o adjunto adverbial de modo. Qualquer verbo, você já descobriu, pode vir acompanhado de adjunto adverbial de modo. Mas o mais importante, você está diante do verbo haver pessoal, porque o sentido não é de existir. E agora podemos voltar à questão original. Houve instantes ou houveram instantes em que o táxi e o casaco foram quase alcançados. Então, a substituição de houve por houveram respeita a norma padrão quanto à concordância. O que você descobriu? Que a proposta é falsa, que a proposta é errada, porque o verbo haver significa existir, é impessoal, tem de ficar na terceira pessoa do singular. Uma concordância exploradíssima nas provas de língua portuguesa. Concordância com o verbo fazer impessoal. Você lembra o que é impessoal? É quando o verbo não tem sujeito. Sabe que esses tópicos de concordância, eles são mais ou menos marcados nas provas. Ou seja, você tem que aprender concordância com o verbo haver, com o verbo existir, com o verbo fazer, com o verbo ser. São os verbos mais cobrados quando se trata de concordância verbal. Vamos enfrentar a questão? Olha a proposta. Naquele ano, isso já faziam 10 anos, surgiu um deputado muito bem falante em assuntos financeiros. E aí a proposta final. A frase acima respeita a norma padrão de concordância verbal. Proposta certa ou proposta errada? Antes de decidir, preste bem atenção no sentido do verbo fazer. Por quê? Porque ele está na famosa indicação de tempo passado, tempo decorrido. E atenção, quando isso ocorre, você está diante do verbo fazer impessoal, ou seja, a frase, a oração a que o verbo pertence não tem sujeito. Vamos ganhar intimidade com o verbo fazer. Leia comigo. Fazem 10 anos que ele faz política ou faz 10 anos que ele faz política? Bem, lembre que o verbo fazer, na indicação de tempo passado, ele é impessoal. Portanto, o faz é correto e o fazem é errado. Agora, os detalhes da frase. O mais importante para você é amadurecer a famosa leitura morfossintática. Por exemplo, o faz é presente, chama-se presente do indicativo. Além disso, é impessoal, presente e não tem sujeito. E aí vem a dúvida, nesse caso de ser impessoal, de não ter sujeito, ele é intransitivo ou ele é transitivo direto? Olha o detalhe curioso, é sempre transitivo direto. Quer ouvir novamente? Entre verbo intransitivo e transitivo direto, o verbo fazer na indicação de tempo passado é sempre transitivo direto. E aí uma pergunta muito comum, o que é 10? Porque a frase diz, faz 10 anos que ele faz política. Naturalmente o 10 é numeral e está no papel de adjunto adnominal. Aliás, pense bem, o papel mais comum dos numerais dentro da frase é o papel de adjunto adnominal. E a vez do substantivo anos, você sabe que é substantivo, e como o verbo fazer é transitivo direto, naturalmente anos está no papel de objeto direto. Veja, sintaxe é isso, é a relação entre palavras. Olha a importância de você perceber que o verbo fazer é transitivo direto. Agora você olha para anos e automaticamente associa a objeto direto. Sabe qual é a confusão muito comum no dia da prova? Se a palavra anos, que faz parte do contexto, está depois do verbo fazer, é o sujeito ou o objeto direto. Por que o povo, ou a maioria das pessoas, diz fazem anos? Pela confusão com a palavra anos, pensando que se trata do sujeito da frase. Mas você está estudando, está evoluindo,
e sabe que anos não é o sujeito, sabe que o sujeito é inexistente. Vamos resgatar a frase anterior para mostrar um detalhe muito importante, a presença da partícula que quando o verbo fazer indica tempo passado. Leia de novo. Faz 10 anos que ele faz política. Nota que o que está fazendo? Está marcando o limite entre duas orações. Uma com o verbo fazer, faz 10 anos, e a outra com o verbo fazer, ironicamente, que ele faz política. Escrevendo a frase numa outra ordem, o que desaparece? Ele faz política faz 10 anos. Essa descoberta é interessante. Por quê? Porque o que está no papel de conjunção ou está no papel de pronome relativo ou de partícula expletiva? Olha como são 3 opções normalmente apresentadas a você. Conjunção integrante, pronome relativo, partícula expletiva. Mas como a frase sobrevive à ausência do que, você prova que ele não é necessário, então ele é sempre partícula expletiva. E aí é um modelo. Sempre que o verbo haver ou o verbo fazer estiverem na indicação de tempo decorrido, tempo passado, se o que aparece, marcando o limite entre duas orações, naturalmente ele é expletivo de realce ou de reforço. E agora vamos voltar à questão original. Naquele ano, isso já fazem 10 anos, surgiu um deputado muito bem falante em assuntos financeiros. A frase acima respeita a norma padrão de concordância verbal. Quero ouvir de você. Percebeu a falha? No lugar de já faziam 10 anos, naturalmente isso já fazia 10 anos, porque o verbo fazer nessa situação, nesse contexto, indicando o tempo passado, tem sujeito inexistente. Conclusão, você está diante de uma proposta errada. E agora um tipo de sujeito que é garantidíssimo em provas de língua portuguesa, o famoso sujeito representado por um substantivo coletivo. Olha a proposta da VUNESP. A grande quantidade de satélites que beiram o Sol e a Lua tornou os discos voadores menos atraentes. A frase está redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Proposta certa ou proposta errada? Para você pensar, você tem 2 concordâncias. Uma, a grande quantidade de satélites que beira ou que beiram o Sol. Essa é a dúvida da questão. E a outra dúvida, tornou ou tornaram os discos voadores menos atraentes? Esses detalhes nós vamos discutir e logo depois você vai chegar à conclusão se essa proposta é certa ou errada. Você já parou para pensar sobre coletivo, substantivo coletivo? Ele é interessante, porque mesmo estando no singular, ele tem uma ideia de plural. Por exemplo, quando você lê grande quantidade, você nunca pensa num objeto só. Naturalmente, você pensa em mais de um objeto, mais de uma pessoa. Por isso, aquilo que acompanha o coletivo vem obrigatoriamente no plural. Veja, grande quantidade de satélite ou grande quantidade de satélites. Automaticamente, satélites no plural. E aí vem a dúvida cruel, que é de concordância verbal. Que beira o Sol ou que beiram o Sol? Sabe que você tem que aprender a pensar? Que nesse sistema você tem uma parte do sujeito que é singular, na verdade é o núcleo, grande quantidade, e a outra parte é plural. E a norma culta é branda com relação a isso, ou seja, valoriza tanto o sujeito, o núcleo do sujeito, singular, quanto a outra parte que está no plural. Portanto, quando você diz grande quantidade, o grande é adjetivo, quantidade é o substantivo coletivo, está no singular e é o núcleo do sujeito simples. Quando você olha para a palavra quantidade, ela é núcleo do sujeito e o grande é o ADN, é o adjunto adnominal. Aí o beira, no singular, é correto, né? Está no presente do indicativo, e a expressão o Sol, naturalmente, é o artigo, né? Artigo mais substantivo, representando o objeto direto. Então, quando você se concentra nessas análises, o que você descobre? Que esse pedaço chamado singular, grande quantidade, é o verdadeiro sujeito, é o núcleo do sujeito. Quando você olha para grande quantidade, e aí agora atrelado ao verbo beirar, então grande quantidade é o sujeito coletivo de satélites
é o adjunto adnominal e você tem liberdade para fazer concordância tanto com grande quantidade beira o Sol, também liberdade para fazer concordância com substantivos satélites. Portanto, o singular é correto e o plural também é. Claro que quando você lê grande quantidade de satélites, essa expressão de satélites é o famoso adjunto adnominal. E aí é uma coisa curiosa. É a única vez em que o adjunto adnominal tem influência sobre a concordância verbal. É quando está fazendo parte do famoso sujeito coletivo. Então, o singular correto e o plural também correto nessa situação. Vamos experimentar toda essa teoria do sujeito coletivo numa frase nova. A maioria dos eleitores vota ou a maioria dos eleitores votam sem pensar. Não é uma dúvida comum do dia a dia? Aí olhe se você aprendeu a enxergar. Você tem maioria, que é o sujeito coletivo, e está no singular. Então, claro que a concordância no singular é perfeita, porque valoriza o núcleo do sujeito, valoriza o substantivo maioria. Mas quando você tem o plural, votam sem pensar, naturalmente você está valorizando a expressão dos eleitores, que faz parte do sujeito, mas é ADN, é o adjunto adnominal. E como já disse a você, é a única situação em que o ADN tem realmente influência sobre a concordância verbal, ou seja, você tem o verbo no singular valorizando o núcleo do sujeito e tem o verbo no plural valorizando o adjunto adnominal. E agora que você ganhou intimidade com o sujeito coletivo, podemos decidir se a proposta é certa ou errada. Observe, a grande quantidade de satélites que beiram está perfeito porque valorizou-se satélites os quais beiram. E a grande quantidade de satélites que beiram o Sol e a Lua tornou os discos voadores menos atraentes. Esse tornou está assim no singular para valorizar a grande quantidade. A grande quantidade tornou os discos voadores menos atraentes. Conclusão, você está diante de uma proposta certa. Por quê? Porque a frase está redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Não esqueça, o Pré-Calor é feito para você. Dê um like no nosso vídeo, siga-nos nas redes sociais e baixe todo o material didático no nosso aplicativo. Bons estudos!